No capítulo 11 de Apocalipse, está registrada uma profecia que anunciava as tentativas demoníacas para acabar com a Bíblia. O apóstolo João escreveu as seguintes palavras recebidas do anjo: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, verso 3. As duas testemunhas são explicadas por Jesus. Quando ele falava sobre a Bíblia, ele disse: são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. A Bíblia Sagrada são as duas testemunhas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as duas partes na qual as Escrituras Sagradas estão divididas. O texto de Apocalipse 11 continua falando sobre a Bíblia. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, verso 4. As duas oliveiras e os dois candeeiros se referem à mesma coisa. Pedro diz que a Bíblia é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E Zacarias compara com as duas ramas de oliveira, como está escrito em Zacarias capítulo 4, verso 11 e verso 14. Mas em que sentido as duas testemunhas testificariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias? Outras profecias na Bíblia mencionam o mesmo período de 1260 dias. O período de tempo aqui está em contagem profética, o que significa que os 1260 dias, na verdade, são 1260 anos. Os textos que explicam isso são Números 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 7. Durante esse período, a Bíblia testificou vestida de pano de saco, ou seja, oculta, abafada. A sua leitura estava proibida, sob a alegação de que o povo não tinha capacidade de entender corretamente, e esse era um privilégio concedido apenas aos líderes religiosos. Os 1260 anos começam a ser contados a partir de 538, com o decreto de Justiniano, dando poder absoluto ao bispo de Roma, e termina em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, invade Roma e prende o líder da igreja, que perseguia aqueles que queriam estudar a Bíblia e viver de acordo com aquilo que ela dizia. Exatamente depois desse período, a profecia do Apocalipse diz: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Para identificar a besta que mata as testemunhas, precisamos encontrar na história um poder que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Perceba que a besta sobe do abismo. Essa é uma referência direta a Satanás e também simboliza os reinos deste mundo que estão sob o seu domínio. Essa besta não tem nenhum fundamento religioso, vem do abismo, é um poder ateu e espiritualmente comparado com Sodoma e o Egito. No Egito, na época em que Moisés voltou para libertar o povo de Israel, que estava vivendo em escravidão, ao falar com o faraó e pedir que ele deixasse o povo ir, o faraó anuncia: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo capítulo 5, verso 2. Incredulidade. Esse é o mesmo espírito que marca a besta do abismo, aquela que atacaria a Bíblia depois de 1798. Por um período de tempo, as duas testemunhas morreriam, diz a Bíblia. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Apocalipse capítulo 11, verso 9. Mas a morte não seria para sempre. Depois dos 3 dias e meio, o Apocalipse nos conta: depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12. Nesses dias finais da história do mundo, a Bíblia nos apresenta mensagens de advertência. Dias difíceis estão à frente na história do nosso mundo.
Está chegando o momento da volta de Jesus. O Evangelho chegou ao seu coração e quanto mais pessoas conhecerem, mais perto estaremos do fim. E lembre-se que não é apenas o saber que salvará uma pessoa, mas a decisão de ficar ao lado de Deus.